Há 65 anos, uma família começou a trabalhar com pedras decorativas e, em julho de 2004, decidem montar o seu próprio negócio. Assim surgiu a marmoraria Evan Pedras, na qual fizemos o nosso sistema de gestão ambiental. A empresa está localizada na Avenida Oliveira Freire, número 1637, na Vila Mara, zona leste de São Paulo, e tem como CNPJ 0123 8086 1058. A marmoraria trabalha com materiais como mármores e granitos e faz pias de cozinha, lavatórios, escadas, revestimentos. Em relação ao entorno da empresa, os gerentes alegam que tem uma boa vizinhança. A avenida é bem movimentada e é uma zona mista. Apesar de ter muitos comércios, tem também muitas casas. O público-alvo é bem diverso, adultos, incluindo construtoras, comerciantes, e eles também trabalham nas residências de famílias. Em relação aos funcionários, a empresa conta com 9, dentre eles serrador, acabador, motorista e instalador. O slide exibido mostra o mapa de risco da marmoraria Evan Pedras. O mapa de risco é bastante utilizado por empresas porque ele dá o detalhamento dos riscos e também das suas gravidades. Vou dar início à descrição do mapa. A marmoraria tem 9 cômodos e neles foram analisados os riscos físicos, químicos, ergonômicos, de acidentes e também biológicos, que são ilustrados respectivamente pelas cores verde, vermelho, amarelo, azul e marrom. E os círculos variam de acordo com a gravidade do risco. O estoque e o estacionamento eles se destacam pelo risco ergonômico e de acidente, porque ambos são onde são estocadas pedras. Os demais riscos menos significativos eles podem ser observados com calma por todos os interessados, com a disposição do mesmo na empresa ou também o compartilhamento online. Como dá para inferir, a produção ele é o local que mais se destaca devido à poeira, ruídos das máquinas e também do exaustor, além da baixa aeração. Os cômodos próximos, que são o refeitório e o banheiro, eles também são impactados por tudo que ocorre na produção, tendo os riscos proporcionais a essa interação. Os riscos biológicos no refeitório são altos devido ao manuseio de alimentos no local. Iniciaremos a apresentação dos requisitos da ISO pelo 4.2, referente à aplicabilidade de política ambiental na empresa. As propostas são: incentivar o uso adequado de equipamentos de proteção à saúde do funcionário, instituir medidas que promovam a melhoria na qualidade do ar do estabelecimento, estimular o uso de produtos e materiais sustentáveis e ou menos nocivos ao meio ambiente, implementar políticas de armazenagem dos materiais de forma que não haja riscos e danos ao empregado, cliente e ao meio, e promover a reutilização de materiais. Agora nós vamos dar início à apresentação do requisito 4.3, que é sobre o planejamento, iniciando pelos aspectos ambientais, 4.3.1. Cada atividade realizada em toda a empresa tem um aspecto relacionado a ela. E a esse aspecto tem um impacto relacionado, ou seja, se há consumo de recursos naturais, que é o aspecto número 1, por exemplo, também há o esgotamento de recursos naturais renováveis e não renováveis, que é o impacto associado a esse primeiro aspecto. Sobre a marmoraria, a gente tem diversas atividades e a primeira delas é a compra de material bruto. Os aspectos ambientais de entrada são o consumo de recursos naturais e o de materiais, 1 e 2. E os impactos associados são o 11 e 12, esgotamento de recursos naturais renováveis e não renováveis, nas duas situações. Já nos aspectos de saída, a gente tem emissões atmosféricas e resíduos sólidos,
3 e 4, e os impactos associados são alteração da qualidade do ar e ocupação de aterro sanitário. No caso da produção, a gente já tem uma quantidade bem maior de aspectos na saída, e a gente ainda tem um acréscimo do aspecto 7 na entrada, que é o odor. Relacionado a esse aspecto, temos o impacto 17, que é incômodo e desconforto gerado por esse odor. Nos aspectos de saída, a gente continua tendo consumo de recursos e de materiais. É um aspecto que se repete bastante em todas as atividades, assim. E a gente ainda tem emissões atmosféricas, resíduos sólidos, odor, ruído e produto acabado. Os impactos associados, respectivamente, são alteração de qualidade do ar, ocupação de aterro sanitário, incômodo e desconforto tanto para o 7 quanto para o 8, e ocupação de aterro sanitário também no aspecto 10, que é produto acabado. Na atividade referente à limpeza do ambiente, um aspecto também importante de citar é o 7, que é o odor, que também gera incômodo e desconforto nos impactos, isso de entrada. E de saída, nós temos resíduos sólidos, efluentes líquidos, odor, ruído e produto acabado. Todos os impactos relacionados são ocupação de aterro sanitário, alteração da qualidade de águas superficiais, incômodo e desconforto e a ocupação de aterro sanitário. Na parte da venda e da consultoria, nós temos novamente consumo de recursos naturais e de materiais. Os impactos associados, como já citamos antes, são esgotamento de recursos naturais renováveis e não renováveis. E na parte da saída, um diferencial são as emissões atmosféricas e os resíduos sólidos, que causam como impactos o 13 e o 14, que são alteração de qualidade do ar e, novamente, ocupação de aterro sanitário. Agora, dando fim às atividades e os seus aspectos, temos a entrega e a instalação e manutenção. Começando pela instalação e manutenção, um aspecto diferente dos outros, assim, logo na entrada, são as emissões atmosféricas, que geram a alteração na qualidade do ar, e de resto não se diferencia muito em tanta coisa. É sempre a questão do consumo de recursos naturais, de materiais, as emissões atmosféricas e os resíduos sólidos, que estão relacionados sempre a esses impactos que estão sendo exibidos aí. Na entrega, a gente tem também emissões atmosféricas logo no aspecto de entrada, e no aspecto de saída também tem emissões atmosféricas. São duas atividades que causam muitos impactos relacionados à alteração da qualidade do ar por conta do transporte. Bom, eu e o Caio agora nós vamos falar sobre o requisito 4.3.2, que são os requisitos legais e outros requisitos, que é a parte de legislação, né? Para começar, nós temos a NR11, que ela é responsável pelo transporte, pela movimentação e também pela armazenagem dos materiais. Além disso, a NR11 também é responsável pelo regulamento técnico de procedimento sobre movimentação e armazenagem de chapas de mármore, granitos e outros tipos de pedra. Nós também temos a NR6, que ela é responsável pelos equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, né? E também nós temos a NR9, que ela é responsável pelo programa de prevenção de riscos ambientais. Nós também temos a Lei número 8.723, de 1993, que ela se trata, né, sobre a redução de poluição atmosférica gerada por automóveis. Também tem a Resolução CONAMA, número 491, de 2018, que ela estabelece padrões de qualidade do ar. Continuando a falar sobre as leis, a Lei 2.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela aborda diversos instrumentos importantes que viabilizam o avanço do país para enfrentar problemas sociais, ambientais e econômicos que se relacionam com o manejo de resíduos sólidos. Também a Lei 6.938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos. Continuando a falar sobre as leis, também a Portaria número 280, recentemente, de 2020, que estabelece o Manifesto do Transporte de Resíduos, que é uma ferramenta online de gestão
e documento de declaração de implantação e operacionalização do plano de resíduos sólidos. Agora eu vou dar início à apresentação do requisito 4.3.3, que diz respeito aos objetivos, às metas e os programas. Todos os objetivos eles estão relacionados à redução. A redução das seguintes problemáticas: a do material particulado, a do resíduo sólido gerado e também a do consumo de energia elétrica e água. Partindo para a coluna das metas, agora eu vou falar a porcentagem das reduções, lembrando que todas as citadas serão feitas no período de 30 dias. Então, relacionado ao material particulado, será feita a redução de 15%, relacionado à redução de resíduo sólido, 5%, consumo de energia elétrica, 10%, e de água, também 10%. Os programas que garantirão o cumprimento das metas serão: em relação ao material particulado, pretende-se fazer o assentamento de plantas que impeçam ou diminuam a poluição de poeira do ar, e também pretende-se adquirir um aparelho umidificador de ar. Quanto ao resíduo sólido, o programa é a implantação de um sistema de coleta seletiva, e ao consumo de energia, os programas são a instalação de lâmpadas LED no local e também a aquisição e instalação de placas instrutivas. Por fim, os programas que garantirão a diminuição do consumo de água são a aquisição e a instalação de redutores de vazão de água nas torneiras do local e também o reforço com placas instrutivas. Agora, no requisito 4.4, a gente tem a implementação e a operação. O primeiro requisito é o 4.4.1, que é sobre recursos, funções, responsabilidades e autoridades. E para a melhoria da qualidade do ar, a gente escolheu dois vaporizadores. A primeira opção é fornecida pela Amazon e tem um valor de R$ 48,90, e a segunda, também fornecida pela Amazon, custa R$ 189. A gente decidiu que a melhor opção seria a primeira. Também, para a qualidade do ar, temos plantas da marca Fast Flores Arujá, entre elas a espada de São Jorge, que custa R$ 10,20, a jiboia verde, que tem um total de R$ 9,30, e a palmeira bambu, que custa R$ 11,40. Em seguida, a gente tem as placas instrutivas do fornecedor ChromoSign, que fala sobre o uso de equipamentos de segurança e custa R$ 27,00. Ela tem como função a melhor qualidade do ar de estabelecimento e também de garantir a proteção e a saúde dos funcionários. E assim como a instalação dos vaporizadores das plantas, ela seria feita pelos gerentes que compraram o produto. Bom, o consumo médio de água do local é de R$ 300, então o grupo decidiu que redutores de vazão seriam o ideal para diminuir esse desperdício. Foi encontrado um kit com 10 peças da marca Blue Kit por R$ 36,00 no fornecedor Hidroservice Pompeia. E também placas instrutivas que diziam sobre fechar a torneira e tudo mais por R$ 12,90 no fornecedor Casa Placas. O responsável pela instalação dessas placas e também do redutor de vazão seriam os próprios funcionários e gerentes do local. Já com a energia, o gasto médio por mês é de R$ 450,00, e o grupo decidiu que placas instrutivas auxiliariam na diminuição desse valor. Foi encontrado na Amazon 18 etiquetas sinalizadoras de voltagem para serem colocadas nas tomadas e uma placa de apagarem as luzes ao sair do cômodo por R$ 29,60. Ele teria como função diminuir o consumo de energia, e os responsáveis para instalar essas placas seriam os gerentes, e os funcionários eles auxiliariam na diminuição do consumo, respeitando e seguindo as indicações. Por último, para a diminuição de resíduos, o grupo escolheu cestos de coleta seletiva, e nós encontramos no fornecedor Papelnet por R$ 186,00 os 6 cestos necessários para a coleta seletiva. Ele seria instalado pelos próprios gerentes, e os funcionários teriam que seguir as indicações corretas para diminuir esses resíduos. O grupo escolheu mais de uma opção de cada um dos produtos, mas optou finalmente
pelos produtos que valeriam mais a pena pelo preço e pela sua função, e o total dos produtos deu R$ 406. Além disso, seria orientado que a empresa tivesse uma pessoa responsável para o armazenamento correto dos mármores e também que reutilizasse a água e os mármores e granitos que sobrassem da produção. Para o requisito 4.4.2, que diz respeito ao treinamento, conscientização e competência, o grupo propôs uma intervenção presencial sensibilizadora para incentivar a utilização de equipamentos de proteção individual. A intervenção se trata de uma roda instrutiva e também descontraída e horizontal que vai envolver todos os funcionários da empresa. Nela terá um café da tarde e também uma roda que servirá como um plantão de dúvidas. Para comunicar a política da empresa, foi feito um cartaz que dispõe das visões e objetivos dela para estabelecer a confiança entre os colaboradores e os clientes desse estabelecimento. Documentação e controle da documentação. A documentação referente à política ambiental da marmoraria será feita de forma eletrônica em uma pasta no computador específica para isso. Escolhemos essa forma porque atualmente é bem mais fácil de manter atualizado quando armazenado desse jeito, ao invés de papel, por exemplo. E em relação ao controle da documentação, ela será fiscalizada e atualizada de 6 em 6 meses. Um bom período, porque não precisa ficar de mês em mês alterando o documento, mas mesmo assim é possível manter as informações atualizadas. Bom, o requisito 4.4.6 se refere ao controle operacional da empresa. Para analisar esse requisito, a gente precisa retomar um pouco do requisito 4.3, que mencionava os aspectos e impactos, da empresa. O controle operacional basicamente estabelece uma relação entre os impactos e como se controla eles, quando você precisa controlar eles. E para isso é feita uma planilha da análise de significância. A planilha está sendo exibida agora e basicamente se classifica a atividade, seus aspectos e impactos, numa avaliação que conta com a frequência, a severidade, o nível de significância e a classificação final. E por fim, se deve dizer se é necessário controlar e qual é o controle se for necessário que haja. No caso, o F é a frequência, S a severidade, NS é o nível de significância. O nível de significância é o produto entre a frequência e a severidade, e a classificação é entre 1 e 2, é basicamente o nível de prioridade. Se o nível de significância é igual a 4 ou maior que 4, é necessário estabelecer um controle. E se ele é menor que 4, não é necessário estabelecer controle, apesar de ainda ser importante analisar a situação. No caso da empresa Evan Pedras, a primeira atividade, que é a compra de material bruto, precisa de controle em ambos os aspectos, por conta do nível de significância ser 6. Já na parte da produção, o único aspecto que não precisa de controle é o 2. Na parte da limpeza do ambiente, não é necessário nenhum controle, e na nossa avaliação também não foi achado nenhum controle que seja realmente necessário. Na questão da venda e consultoria também não é necessário controle, e da instalação e manutenção todos os aspectos precisam de controle. O nível de significância é bem alto, é 9. E no controle do aspecto 1, é evitar o desperdício em relação aos materiais para reduzir o consumo de recursos naturais envolvendo a quantidade de material. No segundo aspecto, aspecto 2, é reutilizar e economizar os materiais de forma consciente, algo que cabe em todos os aspectos. E no 3, é evitar fazer viagens desnecessárias a carro, realizar a limpeza correta no local e recomendar aos clientes que escolham lugares ventilados e abertos para a realização da instalação. Por fim, na atividade da entrega, os aspectos que precisam de controle são o 1 e o 3.
preparação e resposta a emergências. Para este requisito, a equipe escolheu 4 itens. O primeiro é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB. Essa é a certificação de que a empresa possui todas as condições de segurança contra incêndio e acidentes desse tipo. Como na marmoraria tem vários equipamentos ligados à energia e muitos riscos, nós decidimos incluir esse item. Caixa de primeiros socorros. Existe uma norma regulamentadora, a NR7, que fala que é obrigatório por parte de todos os empregadores que admitam trabalhadores como empregados a implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Então teria um médico coordenador do programa que iria prescrever os itens que devem conter no kit de primeiros socorros, e esse kit deveria estar disponível em determinados locais previamente estabelecidos na empresa para pronto uso por pessoas devidamente treinadas. Outro item é identificar a voltagem das tomadas, onde vai se usar um aparelho que vai medir a voltagem das tomadas, e depois de medida cada tomada, vai se colar uma etiqueta, e essa etiqueta vai estar identificando a voltagem de cada tomada do estabelecimento. Também outro item é um profissional que para fiscalização do funcionamento dos equipamentos, que vai se contratar um técnico, né? Ele vai montar um plano, que vai ser o plano de manutenção preventiva, e nesse plano ele vai ser montado de acordo com, por exemplo, a quantidade de produtos que são feitos em um determinado período de tempo, para que tenha uma noção de quanto em quanto tempo é necessário fazer uma revisão ou até mesmo uma manutenção dos equipamentos do empreendimento. E o último item é a comunicação quanto a possíveis perigos identificados, onde se um funcionário avistar algum perigo no local de trabalho, ele pode avisar tanto via online, como por exemplo e-mail ou WhatsApp, o responsável, ou também ele pode fazer por via oral mesmo. Para o cumprimento do requisito 4.5, que diz respeito à verificação e também à ação corretiva, foi elaborada uma checklist personalizada, ou uma tabela. Auditoria interna. Para a auditoria interna, teria uma equipe responsável por verificar se o SGA está em conformidade com os requisitos da ISO e se o SGA foi adequadamente implementado e se ele é mantido. E nós convidamos o gerente da empresa para falar um pouco sobre o que a administração achou sobre o sistema de gestão ambiental na marmoraria. Boa tarde, eu sou Eudes Pereira, eu sou gerente geral da Marmoraria Evan Pedras. Estou aqui para falar de um grupo que pediu para fazer um trabalho de sistema de gestão ambiental. Achei interessante o que eles nos propuseram, né? Algumas medidas que eles nos propuseram já era adotada aqui na empresa, que é o uso de IPI dos funcionários, o descarte dos resíduos, né, que a gente descarta, também a capacitação do PO, a gente também já tem um sistema de capacitação do PO, e tem outros detalhes que eles nos propuseram, que são o uso de plaquinhas de advertências, né, que isso daí a gente também já tinha, né. Um detalhe que eles nos passaram foi o umidificador de ar, que a gente pretende adotar também. E achei bem interessante. Queria agradecer o grupo por ter nos procurado para fazer esse trabalho, achei bem interessante. E a gente vai procurar se adaptar melhor ainda, né? Através desse trabalho que eles fizeram, né? A gente se adequar para melhor proteger o meio ambiente.